aí, frutinhas? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com você? Tudo ótimo. E como você pode perceber hoje, a gente tá com um estilo um pouquinho diferente. Olha só o outfit. Olha só, eu toda nesse estilo diferentão. Então, por que a gente tá com esse estilo hoje? Porque hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, que a gente particularmente gosta e vive, que é sobre religião. Sim, e a partir disso a gente vai bater um papinho, por que a gente acha assim que tem esses mitos sobre religiões. Por exemplo, a minha religião, que é de matriz africana, e a dela, que é de origem judaico-cristã. Não, mas fui buscar um termo longe. Judaico, eu ia falar evangélica, né? Mas judaico-cristã. Então vamos para a primeira pergunta. Por que a motivação da sua escolha religiosa? Então, eu sou adventista do sétimo dia. E, na verdade, eu nasci num lar adventista. Meu pai nasceu no lar adventista, minha mãe também. Meus avós nasceram em lares adventistas. Então, é um negócio meio de geração. Quando eu era mais nova, eu ia porque meus pais me levavam. Depois eu ia porque era costume. Até que eu entendi como a religião funcionava e como eu realmente me sentia bem. Não era só porque meu pai estava me levando. Meu pai, ele é pastor da igreja adventista. E não era só porque meu pai era pastor que eu ia e que isso me fazia bem. Eu me sentia bem por estar no ambiente, por estar em comunidade, por estar em contato com Deus. E por isso que até hoje eu sou, né? Porque, né? Maior de 18 não precisa... Não precisa falar nada pra ninguém. Exatamente. E você? Depois de passar por alguns lugares, porque eu sou uma pessoa que eu gosto do debate, eu gosto de conhecer coisas novas, muito da minha curiosidade vem a partir do estudo de religião. Para mim, o candomblé, como escolha religiosa, depois de ter passado pela Adventista, ter passado pela Assembleia de Deus, Seixonoye... Então, ele pegou a cartela das religiões. O que tem de igreja aqui em Salvador? Vamos fazer uma eliminação. Vamos fazer um checklist? Não, mas é porque eu gostava de debater sobre religião. E debater sobre religião, para mim, sempre foi muito divertido. Eu gostava de conhecer outra cultura. Eu queria entender o porquê que aquela cultura ela existia e o porquê que ela se diferia de outras. Foi assim que eu conheci os estudos de Martim Lutero, foi assim que eu fui parar na Testemunho de Jeová, foi assim que eu fui parar no Adventista e aí depois no Candomblé. Porque o novo é o que me movimenta. E o Candomblé pra mim era o novo. Era uma coisa que todo mundo dizia, não vá, você vai morrer. Isso não é pra você, você é uma pessoa de bem. Gente. E aí eu digo, todo mundo tá falando que não, vou lá. E aí foi isso que eu fui fazer. A criança afoita, né? Amor. E eu puxo todo mundo. Porque nós, apesar de ter uma família muito religiosa, tradicionalmente católica, porque minha bisavó ela era católica, romeira mariana ferrenha, de rezar o texto toda 3 da tarde, eu mudei o direcionamento, mudei o leme do barco. Porque aí todo mundo depois foi... Chique! E aí eu descobri que a gente já tinha uma tradição de família religiosa candomblecista e que essa tradição ela tinha se perdido em algum momento no barco da vida, e aí a gente seguiu um outro caminho. Você foi então o negócio do resgate. Eu fui um negócio de um resgate, porque já tinha umas histórias, a gente sempre ouviu as histórias, mas nunca ninguém procurou saber o porquê. E aí quando eu fui muito chegado pelo novo para conhecer, porque conhecer coisas novas é uma coisa que me movimenta muito. E eu queria entender porque quando eu estava na igreja se julgava muito esse povo, o povo de Santos, era tão julgado. E eu fui conhecer o outro lado. Isso também me movimentou muito para a escolha do curso, que é o curso de jornalismo. Porque eu quero sempre conhecer o outro lado, o lado que difere do discurso que eu ouvi a vida toda. Sim, e falando um pouco desse seu lado de instigar, assim, você também falou de que chegou já com uns preconceitos do meio mesmo que você falava, de alguns conceitos prévios, melhor dizendo, sobre o que era a religião de matriz africana e tudo mais, e hoje... Quais são os preconceitos que você sofre a partir da sua escolha religiosa? Nossa, por favor, vamos passar aqui 3 dias fazendo uma lista? Porque a partir do momento que você se impõe como religioso de matriz africana, você vai passar a sofrer diversos pequenos sofrimentos todos os dias. Hoje, vindo pra cá,
eu não tava com essa roupa, mas estava com a outra roupa branca e de conta, porque sim, eu uso minhas contas todo dia. Como é? Não tem que dar satisfação pra ninguém. É de maior e é vacinado. Vacinado. Né? Mas hoje mesmo eu ouvi. Nossa, procura Deus de manhã cedo. Vindo pra cá gravar esse programa sobre religião. Como não militar? É aquela vontadezinha de falar, então, é meio que eu já encontrei. Mas você tá falando isso, procura você então, amiga. É bem isso, a vontade foi essa mesmo, mas eu botei meu fone no ouvido, porque eu sou uma pessoa do fone de ouvido, e ignorei a pessoa. Porque é muito mais fácil a gente... Às vezes, uma coisa que você entende sendo religioso de matriz africana, sendo candomblessista, às vezes vale mais a pena você deixar passar e não se estressar do que você perder seu tempo. Então fale um pouquinho. Eu tenho algumas questões de ouvir falar, né? Tanto, a Igreja Adventista também tem algumas questões de alguns preconceitos, mas claro que não chega aos pés de uma religião de matriz africana, até porque minha religião que se diz a religião que veio dos Estados Unidos, que veio uma religião totalmente europeia. E eu queria perguntar para vocês sobre o que falam de sacrifício animal, a demonização dos orixás e essas coisinhas básicas. É só o básico que escuta todo dia. Vamos fazer por tópico. Vou para o sacrifício animal. Tem uma grande discussão sobre o que é o sacrifício animal dentro do candomblé e de outras religiões de matriz africana, porque a gente não pode generalizar, porque cada uma tem sua denominação. É igual a igreja evangélica. Porém, o sacrifício dentro da religião de matriz africana serve energia. A gente divide em 3 sangues. O sangue verde, que é o sangue das folhas, o sangue preto, que é o mineral, e o sangue vermelho, que é o sangue normal, sangue animal. E ninguém vive sem sangue. Você vive sem sangue? Não dá não, né? Inclusive fiz o exame de sangue hoje. Não dá pra viver sem sangue. Sangue é energia. Tanto que a primeira coisa que a gente tem quando tem alguma deficiência no sangue é procurar um medicamento que supra essa deficiência. A gente não vive sem sangue. E a partir disso a gente todos os processos são feitos. E essa energia ela é passada pra gente. E o que acontece com essa matança entre aspas, eu não gosto muito de chamar de matança, eu gosto de chamar de sacrifício. Por que sacrifício? Porque você está entregando... Isso é bíblico, isso é registro bíblico. Também existia sacrifício por parte dos cristãos novos. Sim. E não sei porquê, só a gente é pego pra Cristo. Tudo bom? JK, piada. Entretenimento. Só a gente é pego pra Cristo. Todo o sacrifício, a matéria, ela é para alimentar a comunidade. Ela serve de alimentação para a comunidade. Ou seja, não vai sair matando gato, cachorro, periquito, papagaio. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa fique de matar cachorro, matar gato, matar não sei o que, isso não existe. É fique. É fique, é fanfiqueira que quer aparecer dizendo que é amiga dos animais. Fanfic. Não existe isso. Um bom exemplo de quem fala muito bem sobre isso é Yuri Marçal, que é um querido filho de Márcia Poeira, do Rio de Janeiro. Márcia do Balu aí, que tem até um vídeo de uma filha de santo dela que sofreu uma agressão no mercado. Eu vi. Ele é maravilhoso, ele é comediante também, eu amo. Ela vai lá e fala com a moça do mercado que é evangélica. E aí ela fala... o evangélico passando vergonha em todos os momentos, né? Eu concordo com o Priscila Alcântara. Qual é a função da igreja hoje? Fazer as pessoas se aproximarem de Cristo ou fazer a pessoa tomar ranço de crente? Fica aí o questionamento. Mentira, já a gente responde. Isso. E aí o segundo tópico... Da demonização dos orixás. A demonização dos orixás vem muito de inferiorização da cultura do povo negro. Porque nós não cultuamos diabo. Nossa tradição não tem diabo. O diabo ele é judaico. Então não tem nem como. Não tem nem como adorar o diabo. Como é que eu vou adorar o diabo se não tem diabo? O diabo é judaico-cristão.
Eu sou. Que horror! O diabo tá na Que horror! Não, tô dizendo, não tá aí você não. Mas faz parte do conceito da minha religião. Tá no conceito da religião judaico-cristã. A religião de matriz africana não tem diabo. Aí o que é que as pessoas faziam? Diziam que Exu, que é o orixá do movimento, que é o orixá da comunicação, que é o orixá que faz o elo entre os dois mundos, o Orum, que é onde estão os nossos deuses, e o Aie, que é a terra, que seria diabo. Ele não é diabo. Exu não é diabo. Exu é um orixá que trabalha com a comunicação entre os dois mundos. Agora vamos dar aquela puladinha para a parte judaico-cristã da mesa, que tá do lado de cá, minha amiga. Vamos. Que é o porquê desse estereótipo de crente que a gente vê hoje. E essa pergunta mesmo. A igreja, qual é o papel da igreja hoje? E por que o guardar o sábado? Então, vamos começar com o mais simples de responder agora, que é o guardar o sábado. O mais simples e o mais polêmico. Bom, eu sou adventista, né? E a maioria das religiões cristãs evangélicas, que são as protestantes, elas guardam domingo. E isso é um motivo até de algumas questões políticas que envolvem. Por exemplo, quando no meu tempo áureo que eu fiz o Enem, eu tive que ficar trancada no sábado na sala e fazer o Enem à noite por causa da minha fé, da minha religião. A gente guarda o sábado porque simplesmente está nos 10 mandamentos, que tem o sábado, que o sábado é um dia de descanso, foi feito para que nós descansássemos das atividades da semana. Um exemplo que eu gosto muito de usar é a academia. Quem vai pra academia sabe que você não pode malhar os 7 dias da semana. Você precisa de um dia de descanso. O sábado é o nosso dia de descanso da academia. Basicamente. E o pessoal fala, mas é que Jesus veio à Terra para abolir o sábado, que o velho mandamento ainda não, que o velho mandamento não vale, e falam várias dessas coisas. Aí eu já venho para cutucar mesmo. As pessoas usam muito o argumento de Levíticos para determinar que roupa que você vai vestir, para determinar qual comida que você vai comer, para determinar quais atividades você pode fazer. Então, se Levíticos, que está no Velho Testamento, vale, por que os 10 mandamentos, que foi uma das poucas partes, acho que só tem 2 partes na Bíblia que foi o dedo de Deus que escreveu, de acordo com a minha fé, que foi os 10 mandamentos e uma paradinha lá com o rei da Babilônia, que ele escreveu, lembra do dia do sábado? Só pra você guardar. E não é que a gente não faz nada no dia do sábado. Tem gente que pergunta se eu tomo banho sábado. Tem gente que pergunta se eu cozinho sábado. Tem gente que pergunta, sei lá, se eu passo o dia na cama dormindo. Não. O sábado pra mim é um dia muito agitado. Eu vou na igreja, faço meu culto, mas eu também faço algumas atividades sociais que beneficiam a minha comunidade, ou então eu tiro meu tempo pra ficar eu, minha mãe, meu pai, o meu irmão com a minha família, a gente vai pra um parque, vai pra praia, vai pra qualquer canto, só pra, sabe, é um momento de se desligar da semana, se desligar das nossas atividades e ter o foco somente no que realmente interessa no sábado, que é a comunhão com Deus e a comunhão com o meu próximo. Nossa, isso me lembra muito. Essas perguntas que você falou agora são muito reflexivas porque são verdade. Quando eu fiz parte da religião da coleguinha durante 5 anos. Então, sempre me perguntavam, nossa, mas você não faz nada no sábado? O que você faz no sábado? Eu vou pra igreja, gente. Vocês não vão no domingo? Eu vou no sábado. É a única diferença. Aí domingo eu assisto Faustão. Tadá! É justo. E a outra pergunta que você me fez foi sobre o estereótipo do crente. Eu não quero falar de saias longas, cabelos que não podem ser cortados, porque isso não faz parte da minha religião. Tanto é que hoje eu vim de calça e meu cabelo está levemente aparado. Levemente aparado, não tá varrendo o chão. Que é um estereótipo que várias pessoas têm, né? Uhum. Mas tem esse estereótipo de que o cristão, ele tem o dedo de julgador, que o cristão, ele tem essa carga que ele, tem que carregar
todos os problemas do mundo nas costas e que o cristão é triste, ou se ele tá triste é falta de Deus. Não é. Existem muitas questões que variam desse tipo de coisa. Por exemplo, o cristão não é uma pessoa que deve julgar, porque na Bíblia diz que só Deus pode julgar o pecador. Então, se na Bíblia diz, não fale do cisco no olho do seu irmão quando você tem uma trava dentro do seu olho. Então, a função do cristão, respondendo, já puxando para a função do cristão, na sociedade, a função do cristão, no meu caso, do cristão adventista, eles têm trabalhos sociais, tem, por exemplo, que eu gosto muito de usar é de Brumadinho. Em Brumadinho, quando aconteceu aquela tragédia terrível, em Mariana também, alguns anos atrás, a Igreja Adventista tem um órgão especializado para cuidar dessas pessoas. Então, por exemplo, o carro da Igreja Adventista estava lá em Brumadinho com máquinas de lavar nesses carros para lavar as roupas da casa das pessoas, ou então para as pessoas que estavam em abrigo que não tinham como lavar roupa, ou então fornecendo alimento, fornecendo auxílio. A Igreja Adventista também tem obras sociais para crianças e adolescentes, atividades, sabe, tipo escoteiro dos Estados Unidos? Nossa, sim, eu fui. Tem. Embaixadores de Cristo. Não, Embaixadores de Cristo é a Copa da Universal. Desbravadores. Que tem acampamento, tem um monte de atividade, tem função para tudo, tem ministério para tudo na igreja. Tem desde a criança recém-nascida até o ministério do idoso, que dá essa assistência para as pessoas de idade mais avançada. Então, a comunidade cristã não é só sentar na igreja e assistir. A gente tem palestras também sobre cultura, sobre diversidade, sobre intolerância religiosa. Existe uma função dentro da minha igreja, que é o que eu posso falar, né? É o meu lugar de fala. Meu lugar de fala. Que ele cuida, que é o pastor de liberdade, que a função dele é garantir a liberdade religiosa. Não só pro adventista, mas ele também promove palestras, promove encontros e debates do tipo... tudo bem que a pessoa não tem a mesma religião que você, mas você tem que amar porque essa pessoa é um ser humano. Por mais que ela não professe a mesma fé que você, você acredita que todo mundo é filho de Deus, então você tem que amar esse próximo como a ti mesmo. Aí tem algumas pessoas que estão usando palavreada aqui que não usa na igreja, que estão cagando um pouco o rolê, fazendo todos esses protestos, promovendo intolerância religiosa mesmo. A gente tem uma bancada evangélica que não está favorecendo muito o nosso lado, no questão de amar o próximo. Tá mais interessado em fiscalizar a vida do coleguinha, em vez de estar providenciando questões realmente de fato para ajudar as pessoas. Isso não é uma coisa que a minha religião prega, por exemplo. Prega o amor incondicional. Meu pai, como pastor, ele tem uma atividade que eu acho muito bonita da parte dele, que infelizmente não são todos os pastores que têm, mas só que acho que na minha igreja são poucos que eu conheci que não tem esse instinto de resolver problema, de falar, de ver uma injustiça e falar, não, tá errado, não é pra fazer isso. O pastor não é uma pessoa para passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem que ele não professa a mesma fé que você. Se ele não professa, então pode xingar. Não, tem que amar e respeitar todo mundo. E essa é a função da igreja, que deveria ser da igreja, que é promover a paz e o amor e a esperança para as pessoas. Que vai muito também do que Cristo pregou, né? Que era o acolhimento. Cristo andou com puta, Cristo andou com leproso, Cristo andou com gente doente, com quem traiu ele, e mesmo assim ele abraçou. E quem sou eu pra não andar com um candomblessista que é da minha sala? E fazer trabalho junto. A gente trabalha junto, e ele trabalha junto todo dia. E adivinha só, nenhuma parte do meu corpo caiu. Olha, inteira. Ela ainda não tentou, ela ainda não fez nenhum exorcismo e nem vai fazer porque a gente é amigo, tá bom?
E já pegando aí esse gancho do ser amigo e do não ter essa animosidade, a gente tem outra amiga também que já participou com a gente no podcast, Ana Mora, que também é evangélica e a gente conversa muito sobre isso. E eu vou te fazer essa perguntinha de novo. A igreja hoje, ela acolhe ou ela faz as pessoas tomarem ranço de crente? Essa pergunta depende muito do seu viés, sabe? Depende muito de que tá no seu coração. Na Bíblia diz que a sua boca fala do que seu coração tá cheio. E se eu encho o meu coração de ódio, isso como ser humano. Se eu encho meu coração de ódio, tudo que eu transmito é ódio. Se eu encho meu coração de amor, tudo que eu transmito é amor. Então, assim, eu não consigo me imaginar vivendo numa vida cristã na qual eu precise segregar alguém. Não consigo imaginar isso, porque isso vai totalmente contrário do que foi dito, que foi feito. É totalmente contrário à matriz da minha religião, que é Jesus, que ele fala que a gente tem que permanecer na fé, na esperança e no amor, e que o maior desses todos é o amor. Eu estava tendo uma conversa com um amigo meu que é da mesma igreja que eu, e ele falando que o pessoal tá tão focado em manter a fé viva que eles esquecem do amor, sendo que os três andam juntos, e Deus disse, tem esses três aqui, mas o que mais importa é o amor. Se não tiver o amor, de nada vale. Porque não adianta ter fé em Jesus, eu tenho fé de que Jesus vai voltar para restaurar o mundo, então não adianta eu ter a esperança de que Jesus vai voltar, não adianta eu ter fé nos ensinamentos dele, se eu não tenho amor para com o meu próximo. Eu acho isso muito importante, e é também o que a gente prega, e eu acho muito bom a gente abrir esses espaços de conversa, porque a gente tem hoje muito dedo de apontar, e a gente sofre muito por apontar o outro. Eu acho que a gente tem que seguir, vou citar aqui a Igreja Católica. Eu vou citar a Irmã Dulce. Irmã Dulce, que foi canonizada agora. Santa Dulce dos Pobres, que tem um trabalho, uma das coisas mais lindas. E seja você de qualquer religião, que puder ir nas obras sociais de Irmã Dulce, eu duvido que você não vai sair de lá tocado com o trabalho que aquela mulher fez. Uma mulher tão pequena e, como diria a música, pequena e tão gigante. Que a obra não era dela, a obra era de Deus. Sim. Era uma das coisas que ela mais batia. Eu também. A obra não era dela, a obra era de Deus. E ela dizia que a obrigação da igreja e a obrigação daqueles que seguiam o que os mandamentos da igreja dizia era amar e servir. Porque a partir do momento que você ama e serve ao seu próximo, você se aproxima de Deus. É o que eu sempre acreditei, e hoje, sendo de candomblé, eu também acredito, porque a gente também prega muito o amor, a gente prega muito a fraternidade, e a gente prega principalmente o senso de família. E vocês aí ofendendo pessoa do candomblé, olha o que eles pregam. A gente prega a família, a gente prega a família, igualzinho você prega a família. A gente prega o amor, igualzinho você prega o amor. A gente prega o companheirismo, o saber se o seu outro tá bem. Igualzinho você prega se o seu outro tá bem. A única diferença é que para chegar ao nosso Deus, em vez de ficar naquele momento reflexivo, ouvir alguém falando durante umas 3 horas, a gente canta, a gente dança, a gente puxa do céu toda aquela coisa, aquela força que vem de dentro para louvar os nossos orixás e os nossos ancestrais. Porque o candomblé, ele é família. Fulano é da casa de ciclano, fulano é filho de ciclano. Porque você vira família daquela pessoa. Você está conectado com aquela pessoa de alguma forma. Nós pregamos o senso de comunidade. Hoje a gente faz, pelo menos a minha casa, algumas casas fazem isso. Hoje tem o coletivo Mesa de Ogãs, que também faz isso, que é em lar de idosos. A minha casa, sempre que a gente tem função, algumas funções específicas, a gente sai para distribuir os alimentos todo na rua, antes de distribuir para quem é de casa. Porque é uma coisa que o Orixá fala muito, é que fé não é só pra gente. A gente tem que ter fé pro outro. Às vezes o amor que a gente tem no coração pra gente só não basta. A gente tem que ter tanto amor. O Orixá ama a gente de tal maneira que a gente precisa passar esse amor pra frente. E isso é uma coisa que eu também acredito. Você falando dos seus orixás, eu falando do meu Deus.
que é assim, a partir do momento que a gente entende esse amor, não é que ele pede pra gente fazer, não precisa pedir. A gente faz porque a gente não consegue. Não tem a possibilidade de você conhecer a Deus e não querer ajudar o próximo. Sim. Como no caso de Nona, ia falar seu nome. Como no caso de Nona, não tem a possibilidade dele exercer a fé dele nos orixás sem ele ir ajudar o próximo. Sim. Porque quase que é um pleonasmo já. É a mesma coisa que dizer que, sei lá, que o céu tá azul. Eu não acredito na uva, na nossa querida uva, sem amar o próximo. Eu não acredito na uva sem ir no sábado dela, guardar o sábado dela pra ir fazer as coisas que ela tem que fazer da religião. Tá unido. Ninguém tá debatendo com ninguém tá brigando com ninguém. E é isso que a gente vê hoje, eu acho assim, de uma mesquinharia. Nossa, total. Porque você atacar a fé do outro é feio. Principalmente porque esse outro tá dentro da sua casa. Eu posso listar aqui N casos de intolerância religiosa, mas eu vou citar o que mais me choca e o que mais me chocou, e que eu acho que ainda vai me chocar quando eu passar isso pros meus netos, meus filhos, meus tataranetos, tanto de orixá quanto de sangue. O caso da mãe de Jaciara, aqui de Itapuã. Eu vou chegar a dar uma tremida. Que ela saiu na Folha Universal, na primeira capa da Folha Universal, com a seguinte manchete: charlatões iludem e se aproveitam da fé das pessoas. Essa senhora, quando recebeu esse jornal, ela teve um ataque fulminante e morreu. E até hoje nenhum tipo de ressarcimento foi feito, porque a sua filha carnal não pôde receber o dinheiro, que é o mínimo, um pingo, o dinheiro vira um detalhe nesses casos. Porque nada do que ela poderia receber. Porque nem a justiça, nem o senso de justiça, ela não pôde gritar. Eu acho que vai muito da mesquinharia de atacar o próximo. E esse é que é o problema. Religião não é a religião que mata. Não é a fé que mata. Acho que o que mata é o ódio. Na verdade, não é bem o que eu acho. Eu tenho certeza que o que mata hoje, dentro do que se diz religião, é o ódio. E esse ódio não tá ligado a Deus, não tá ligado a nenhum orixá. Então, eu não consigo... É um negócio angustiante, porque E eu não consigo dizer o contrário, sabe? Porque quando falam, olha o que o povo de Deus tá fazendo, eu fico tipo... Cara... Pra quê? Pra que botar uma manchete dessa de uma mulher que só tinha ajudar a comunidade dela? Então... Trabalhos lindos. Por exemplo, o do Ilhéu Pofonjá, onde tem uma escola, tem creche, que tomam conta de todas as crianças da comunidade inteira em torno. Porque um terreiro ele não muda só a vida de quem tá dentro. Ele muda a vida do entorno todo. Não é só de uma pequena célula ali. Ele muda o entorno todo. Tanta gente que é beneficiada pelos programas ali. Tanta gente que é beneficiada ali pelo Centro Espírita de José Medrado, que tem vários atendimentos de saúde, tem atendimento psicológico, que vão além da religião. A gente precisa aprender a levantar a bandeira do amor como um todo. Não só eu, não só a uva, todo mundo de mãos unidas. Porque enquanto a gente não aprender a pregar o amor de fato, a gente não vai mudar o entorno todo, a gente não vai acabar com essas guerrinhas. A gente está aqui hoje muito para mostrar que a gente pode conviver bem, que a gente pode ser amigo, que a gente se respeita em todos os momentos. Porque uma coisa que a uva tinha muito mas como é que eu te trato? Como é que eu te chamo? Do mesmo jeito que você sempre me tratou. Aí um dia a gente brincou, a gente tava aqui brincando, tô te dando o direito de me chamar de macumbeiro. Se você não... uma coisa que eu lembrei agora.
Esse ponto é bom, hein? Se você não conhece a pessoa, se você não tem intimidade com a pessoa, não chama ela de macumbeira. Sabe aquelas correntes do Twitter? Que tem umas correntinhas no Twitter que, pelo Cristo... Nossa Senhora, é assim... Que a pessoa fala, não vai ter eu ganhando iPhone novo. Aí quando a pessoa ganha, bota a foto e escreve em cima, macumba. Eu já compartilhei umas 3 vezes esse negócio, tipo, não vai ter gente chamando qualquer bosta de macumba. É porque é desnecessário. Se você for pegar a palavra macumba, macumba é um instrumento. Sabe aquele reco-reco? É um primo do reco-reco, um primo mais rudimentar do reco-reco, que foi trazido pelos negros lá da África, quando foi todo mundo escravizado, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Ou que se não sabe, por favor, vamos dar aquela pegadinha num livro de história, né? Vamos passar esse conhecimento para frente. Que se você não é... Hoje até é um termo pejorativo, mas que hoje a gente está aprendendo a ressignificar. Eu acho que a gente aprendeu muito com a comunidade LGBT que foi acolhida dentro da religião, comunidade da qual eu faço parte, todas duas, a ressignificar as palavras. Mas gosto de uma comunidade, né? Quanto mais segmentado eu fico, mais eu gosto. A gente aprendeu a ressignificar. A comunidade LGBT com o gay, o viado, o bichinha, a sapatão caminhoneira, a ressignificar, e a gente está aprendendo a ressignificar o macumbeiro. De uns anos pra cá a gente tem visto os próprios candomblecistas se chamando. Um ou outro, assim, que não é candomblessista, ganha esse benefício. Eu dei esse benefício pra minha amiga. Mas sim, meu benefício é com ele. É comigo. Não vou chegar em qualquer pessoa. É porque você não tem intimidade. A gente se chama carinhoso, ele me chama de Adi e eu chamo ele de Mac. Me sinto o próprio pó compacto. Então, eu acho que esse ponto, assim, que a gente chegou, assim, dessa coisa linda, dessa amizade, desse nosso momento íntimo, já serve pra gente terminar aqui com um coração cheio de amor e de esperança que a gente vai conseguir chegar num dia em que não vai ter nenhuma divisão entre essas religiões, porque todas querem o mesmo objetivo, que é chegar a algo maior que nos leve a um ser que pregue bondade, amor, carinho, respeito. Então, segue a gente em todas as redes sociais. @podcastsdf no Instagram e no Twitter. E Salada de Frutas no Spotify e SDF Plus no YouTube. Por favor! Vai lá ver que a gente tá sempre nos stories falando besteira. E agora é hora de dar tchau!